Boa noite, pessoal. Então, boa noite a todos. Estamos aí começando a nossa live, a live da Formule. O tema de hoje está bem especial, né? E a gente está fazendo essa live bem numa quarta-feira, quando normalmente, né, acontece as lives da Formule, só que coincidiu de ser quarta-feira, hoje, dia 25 de maio, que é o Dia Internacional da Tireoide. Então, essa semana toda está sendo a semana de conscientização da tireoide. Boa noite a todos novamente. Meu nome é Luciana Liberato, sou farmacêutica da Formule Farmácia de Manipulação. E a Formule vem fazendo, desde 2020, né, uma sequência de lives institucionais, com objetivos bem educativos, convidando sempre profissionais da área da saúde, né, que são referência em suas áreas de atuação, com o objetivo de levar mais conhecimento, informações, dicas, orientações, tanto ligado à pandemia como para a saúde de uma maneira geral. E espero que estejam gostando. Acreditamos que sempre podemos aprender algo novo, né, em todos os momentos. E hoje preparamos esta live que está bem especial, né, como eu falei, que tem como tema tireoide, esclarecendo a sua importância, né, para o nosso corpo, para o nosso organismo e suas patologias. Exatamente hoje, que é o dia 25, que é comemorado o Dia Internacional da Tireoide. Então, a tireoide, que é uma glândula que ela está localizada no nosso pescoço, responsável pela produção de alguns hormônios, onde os principais, né, o T3, T4, a calcitonina, principalmente o T3 e T4, que são os hormônios mais conhecidos, que são essenciais para o funcionamento do nosso corpo em todas as etapas, né, da nossa vida, e que regulam algumas funções, né, muitas funções, como os batimentos cardíacos, toda a parte intestinal, a questão mesmo da cognição, memória, sono, o ciclo menstrual, as regulações, né, da parte do metabolismo, temperatura corporal, enfim, a respiração celular, até a fertilidade, e além de influenciar outros hormônios. Por isso é tão importante o diagnóstico, né, das disfunções desta glândula e fazer o tratamento adequado. E para conversar conosco sobre esse tema, sobre essa glândula tão importante, nós convidamos 3 grandes médicos do nosso estado, doutora Ana Karina Medeiros, doutor Luiz Eduardo Barbalho e doutor Silvio Sales. Eu já vi aqui que eles já estão aqui conosco. Eu vou apresentar rapidamente cada um e chamo. Doutora Ana Karina, né, Ana Karina Medeiros é médica endocrinologista, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, do RN, já foi chefe também da endocrinologia do Serviço de Endócrino da Liga Norte Rio Grandense contra o Câncer, e é também endocrinologista da Liga, né, há mais de 23 anos, e que a Liga, né, é uma referência no estado nos distúrbios em tratar os distúrbios da tireoide. E com Ana, né, eu já tive o prazer de fazer uma live com ela no início da pandemia, né, Ana, falando sobre a obesidade, né, a relação obesidade com a questão da quarentena, também foi bem interessante. E também antes nós já fizemos um bate-papo presencial falando sobre saúde da mulher, que também foi bem legal, e realmente estamos até pensando em breve retomar esses bate-papos. Então, sempre com informações, trazendo para a gente informações valiosas e orientações que muito contribuem para o nosso dia a dia. Dr. Luiz Eduardo Barbalho, médico cirurgião de cabeça e pescoço. Um grande prazer tê-lo aqui conosco, especialista pelo Instituto Nacional de Câncer, o INCA, do Rio de Janeiro, doutor em Ciências da Saúde, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço e atual chefe do Serviço de Cirurgia de Cabeça e Pescoço da Liga. Dr. Silvio Sales, também um prazer, médico oncologista e oncogeneticista pelo Hospital Albert Einstein, pesquisador do Hospital da Liga,
contra o câncer. Será um bate-papo, com certeza, né, com bastante conteúdo, informação e orientações. Posso chamar vocês? Vou lá. Chamar aqui, vou puxar aqui. Ana. Boa noite. Olá, doutora Ana, boa noite. Boa noite. Boa noite. Perfeita a sua explicação já, a sua explanação sobre a tireoide, então já adianta muito o que a gente vai falar aqui. Ai, que bom. Então, vou aqui. Então, vou chamar aqui. Ana, eu vou chamar. Doutor, estou aparecendo aqui, estou vendo o doutor Silvio. Pronto. Pronto. Olá, doutor Silvio. boa noite. Boa noite. Boa noite para todos. Tudo certo, obrigada. Vamos aqui, deixa eu chamar aqui. Que bom. Deixa eu chamar aqui. Eu não estou vendo o doutor Luiz, mas ele já tinha dito que tudo está cheio, achei. Vamos ver aqui. Pronto. Estamos todos a postos. Pronto. Boa Então, noite, Luciana. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Satisfação estar na live nesse dia especial. Não é? Isso mesmo. Então, boa noite a todos. Boa noite, doutora Ana. Boa noite, doutor Silvio. Boa noite, doutor Luiz. Assim, é um prazer tê-los conosco. Quero, em meu nome e em nome da Formule, agradecer por terem aceito, né, nosso convite para estar participando hoje, em especial, dia 25, Dia Internacional da Tireoide, que eu sei que é uma glândula que vocês, é o dia a dia, faz parte, né, do dia a dia de vocês. E vou aqui fazer um breve resumo, mas antes, alguém gostaria de falar alguma coisa? Aí, fazer algum comentário específico? Talvez seja em relação ao tema, né, desse ano da campanha, né, que menos é mais. Então, é interessante a gente abordar. Então, às vezes, assim, o paciente, ele fica muito... Quando ele quer fazer uma avaliação da tireoide, ele acha que tem que fazer um monte de exames. Doutora, peça todos os testes possíveis, né? Luiz? Isso é o dia a dia da gente. Então, e aí, na realidade, assim, o diagnóstico das doenças tireoidianas é muito simples. Então, hoje, se a gente fizer só o TSH dos hormônios, a gente vai dar um screening que a gente consegue abordar 90% das doenças tireoidianas. E se você associar o TSH ao T4 livre, você praticamente chega a 99% das alterações hormonais, né? Então, desmistificar aquela questão que precisa fazer muitos exames, né, para dar diagnóstico das tireoidianas. Isso. Então, vamos lá. Então, como a gente estava falando, e Ana também falou, o bom funcionamento de todo o nosso corpo, né, de todo o corpo, depende do bom funcionamento da tireoide, pois ela é quem equilibra o ritmo aí do nosso organismo. E como a gente comentou, né, o tema desse ano, da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia para 2022, quando menos é mais, que tem como objetivo exatamente isso, de refletir sobre as escolhas adequadas, sem excessos, para o diagnóstico e tratamento das disfunções da tireoide. E é sobre isso que também vamos detalhar mais no decorrer da conversa aqui na live. Então, vamos iniciar aqui até pelo formato mesmo, e falando um pouquinho sobre a glândula, os hormônios e tudo. Então, vou perguntar aqui à doutora Ana, mas assim, todo mundo fica à vontade para estar respondendo e tudo. Normalmente associamos transtornos, né, do nosso organismo a alguma disfunção. Geralmente se associa ao transtorno que a gente sente, alguma coisa mais específica, a algum transtorno, alguma disfunção da tireoide. Então, um cansaço, uma astenia, uma falta de disposição, irritabilidade, depressão, às vezes até uma constipação, enfim. Queda de cabelo, principalmente, mulher, queda de cabelo, unhas frágeis. Então, doutora Ana, qual a importância da tireoide para o nosso corpo? E também as principais doenças decorrentes, né, dela, o hipo, que às vezes associa muito a essa letargia, o hiper. Então, fala um pouquinho para a gente sobre isso. Bem, a tireoide realmente é uma glândula muito importante. A principal função realmente é a produção do T3 e do T4. E esses hormônios, ele realmente têm uma ação muito vasta no nosso organismo, né? Você mesmo já falou aí. Então, algumas dessas realmente, esses sinais e sintomas são realmente secundários a uma disfunção tireoidiana. Pode ser, mas também são sintomas que se confundem com muitas doenças de um modo geral, como a fadiga. Então, a fadiga é muito comum hoje no nosso dia a dia, né? Hoje, quando a gente aborda um paciente,
A gente primeiro tem que avaliar essa fadiga, primeiro saber o estilo de vida desse paciente, como esse paciente, como é a vida dele. Então, se aquele paciente ele trabalha 12 horas por dia, se ele sai, vai para uma academia, ele corre, ele tem as atividades de casa, então ele vai estar cansado, ele vai estar fadigado porque ele está realmente cansado. A gente tem que investigar o sono desse paciente. Se esse paciente não está dormindo, então essa fadiga, é uma sonolência, na realidade, não seria uma fadiga. Ele está sonolento durante o dia porque ele não consegue realmente dormir de forma adequada à noite. E aí a fadiga, sim, quando realmente a gente tem uma fadiga que você está dormindo bem, você tem um estilo de vida que realmente permite um descanso e que você continua cansado, indisposto, aí sim a gente teria que investigar a doença tireoidiana, seria uma das causas, mas também é causa de fadiga, né? A anemia, alguns distúrbios nutricionais, né? Algumas doenças autoimunes também. Então, não seria só as doenças tireoidianas. Às vezes o paciente tem um nódulozinho lá na tireoide, né, Luiz? E aí diz, eu tô irritado, tô nervoso, tô brigando com o marido. Não, a culpa é da tireoide, porque eu tenho tireoide, né? O paciente diz, eu tenho tireoide. Eu tenho tireoide. Geralmente, quem tem nódulo tireoidiano, por exemplo, geralmente não tem repercussão hormonal. Eu vou logo falar em relação às funções hormonais, né, da tireoide. A gente tem basicamente o hipertireoidismo, onde você tem um excesso de produção de hormônios tireoidianos. E aí esse excesso, a principal função da tireoide realmente dos hormônios seria em relação ao metabolismo. Então, quando você tem um excesso, você termina acelerando esse metabolismo. Consequentemente, você tem o aumento da frequência cardíaca, você tem esse intestino termina trabalhando mais rápido, você pode ter a diarreia. Você tem um aumento da temperatura corporal, esse paciente é muito comum ter hipertermia. Você tem a perda de peso, né? Você tem a irritabilidade, muitas vezes, desse paciente. Uma agitação psicomotora é muito comum nesses pacientes com hipertireoidismo. E já no hipo, né, que você tem uma diminuição dos hormônios tireoidianos, que você tem uma desaceleração desse metabolismo, você vai ter o quê? A pele fria, é muito comum esse paciente ter intolerância ao frio, inclusive. O aumento de peso, muitas vezes por um edema mesmo, que às vezes ocasiona, ou até por uma diminuição desse metabolismo que esses pacientes realmente têm. Um aumento da diminuição de termogênese também, isso pode acarretar um aumento de peso, mas um aumento discreto de peso. Esse paciente ele é muito comum ter dor muscular, que a gente chama de miopatia, e são vários outros sintomas. Então, o hipotireoidismo e o hipertireoidismo, as disfunções hormonais da tireoide causam sintomas que são extremamente vastos, né? Eu digo para o paciente que você pode ter sintoma desde a alteração, desde o fio do cabelo até a unha do pé. Realmente são sintomas bastante vastos. E aí são sintomas leves, desde sintomas bem leves, como uma queda de cabelo, unha quebradiça, até um sintoma mais grave, por exemplo, um paciente desse pode ter um derrame pericárdico, ou pode ter uma fibrilação atrial secundária a uma disfunção hormonal, e realmente ser a causa, inclusive, de morte para esse paciente. Isso. E o que assim, dentro dessas patologias assim que você citou, como o hipo, o hiper, como você falou, às vezes eles evoluem ou de repente, ou já é oriundo, por exemplo, que é uma das coisas assim que a gente até pode colocar aqui, já introduzindo, por exemplo, que você falou do hipertireoidismo, no caso da COVID, né? COVID em situações de doença mais grave, ela poderia dar esse hiper, que em situações foi até um infectologista que a gente estava uma vez conversando, eu estou vendo doença de graves com relação a pós-Covid. Vocês chegaram a ver alguma coisa relacionada, alguma situação ligada a isso? Na realidade, o vírus, né? O vírus, qualquer algo sólido, né? O vírus do Covid, ele pode infiltrar e lesionar. Então, na tireoide não seria diferente. Então, principalmente esses pacientes mais graves, 25% desses pacientes podem evoluir o que a gente chama de tireotoxicose. Então, o vírus realmente ele entra na célula tireoidiana, ele causa uma inflamação, ele libera hormônio, e aí você tem essa crise tireotóxica, onde o paciente vai ter perda de peso, a irritabilidade, né? Se ele estiver consciente, e todos os sintomas secundários ao hipertireoidismo. E isso, a longo prazo, isso pode evoluir para um hipotireoidismo, porque a tireoide ela produz tanto hormônio que ela termina cansando, e aí ela vai evoluir com o hipotireoidismo. Como é uma doença nova, a gente, assim, tudo é muito novo, a gente não sabe até se esse hipotireoidismo é algo que é reversível. Eu, particularmente, já tive casos que houve reversão, já tive 2 casos que houve reversão, mas tive alguns casos que não reverteram. Então, esse paciente, ele fez Covid e ele, depois de Covid, desenvolveu um quadro de hipotireoidismo e continua com esse hipotireoidismo, a gente continua fazendo reposição hormonal para ele. E a gente não sabe, né? A gente é muito incógnita, né, Luiz? Luiz, pode até acrescentar alguma coisa, se viu alguma coisa em um hospital, porque...
está mais presente. Uhum. Não, de Covid nós não observamos uma relação direta, mas isso que você colocou, né? Eventualmente uma hipertireoidismo em função todo aquele quadro agudo. Apenas isso. Uhum. Certo. E dentro dessas doenças, pegando já por esse viés aqui do quando menos é mais, né, que é o tema da campanha de 2022, que é exatamente o que você falou, né, menos exames, quer dizer, menos solicitações de marcadores, e até para exatamente ter o diagnóstico não precisa de tudo isso, e isso entra no tratamento. O exame físico, né, antes dos exames laboratoriais ou de imagem, o exame físico da tireoide, né, que normalmente, lógico, o endocrinologista na consulta de rotina faz parte da consulta de rotina, ele é doloroso, ele precisa ser solicitado ou faz parte da consulta de rotina para o endocrinologista? Para mim, todos os pacientes que vêm, inclusive até retornos, eles já sabem, né? Eu já estou ali com o dedinho examinando a tireoide. Faz parte, sim, do nosso dia a dia, avaliar essa tireoide. Né? Realmente, um médico que não é endocrinologista, às vezes que ele não tem um preparo muito grande para palpar a tireoide, ele não vai ter, muitas vezes, essa sensibilidade de detectar um nódulo, né, na palpação. Uhum. Na realidade, assim, por mais experiente que seja a nossa mão, isso é dado estatístico, né? A possibilidade de a gente detectar um nódulo através da nossa palpação é em torno de 40% a 50%. Então, mesmo um médico experiente, que a gente trabalha na Liga, eu trabalho há 23 anos, isso é o nosso dia a dia, palpar a tireoide, mas mesmo a gente tem aqueles nódulos menores, eles só vão realmente ser visíveis através do ultrassom. Certo. E havendo a necessidade, né? Sim, ele é um exame que gera algum tipo de dor ou algum mal-estar? O ultrassom? Não, o exame, o exame clínico? físico, Não, né? O de clínico, jeito nenhum. Na Uhum. realidade é o seguinte, quando a gente tem um mecanismo de defesa, né? Quando a gente, qualquer pessoa que pegue nosso pescoço, existe um mecanismo de defesa, isso é um instinto, até para você não ser sufocado, né? Porque o nosso pescoço é uma área frágil. Algumas pessoas, quando a gente vai palpar, realmente você tem esse impulso e realmente tem esse incômodo, né? E muitas vezes é comum, às vezes até a tosse. Inclusive, alguns fisioterapeutas, para paciente idoso que não tosse, que tem secreção pulmonar, muitas vezes é até um mecanismo, exatamente massagear a tireoide, massagear essa região do pescoço, para gerar o reflexo. Aquele reflexo. paciente tossir. Mas assim, dor não, é mais esse incômodo de estar, né, palpando o pescoço mesmo. Certo. Então, doutores, aí vocês fiquem à vontade para responder. Dentro desse do menos é mais, Ana quiser detalhar mais informações sobre isso. Então, quais os exames, como ela já falou, a questão do TSH e T4 livre, quais os exames que são assim padrão ouro para avaliação da função tireoidiana? E em que situações solicitar outros exames laboratoriais, numa necessidade de frações totais, ou se ainda se utiliza, né, o T3 reverso. Bom, e chegando ao ultrassom. Ok. Luciana, eu queria só, antes da gente passar exatamente para a questão laboratorial e ultrassom, chamar a atenção para que as pessoas atentem às informações de história clínica, né, exame físico, no sentido de saber se a pessoa foi submetida a um processo de exposição à radiação prévia na sua infância, que é um importante. A gente sabe que câncer de tireoide está diretamente relacionado à exposição radiante à radiação. Vejam os exemplos em Chernobyl e no Japão, onde houve uma explosão de câncer de tireoide 10 anos após os acidentes. Mas uma pessoa que tomou radioterapia na infância, ou uma pessoa que trabalha com exposição por raio-x, essa pessoa tem que ter um alerta em relação a isso, né? E também a história familiar de câncer de tireoide, né? A gente sabe que tem alguns tipos que têm relação, e aí a gente tem que fazer uma investigação, como um tipo chamado carcinoma medular de tireoide. E também quando você tem cânceres em primeiro grau, mãe, filho, então isso tem que ser um alerta. E no exame físico também se lembrar de que
um nódulo, né, como a Ana bem colocou, né, existe o exame físico, mas lembrar que todo nódulo que aparece subitamente no pescoço, rapidamente, que tem um aumento progressivo, e que se esteja relacionado a algum gânglio no pescoço, esses são nódulos suspeitos de câncer. Né? Então, é algo que a gente deve perguntar se há uma rouquidão associada, uma dificuldade de engolir, em algo que começou a crescer rapidamente no pescoço. E aí entramos na ultrassonografia. Né? Você perguntou qual é o padrão ouro. O padrão ouro inicial é a ultrassonografia. Obviamente que a gente eu vou só aqui... pedir só um momentinho, que eu acho que... Só um momentinho, doutor Luiz, que eu acho que o doutor Salles, ele saiu. Ou estava rodando. Você estava vendo, Ana, alguma coisa? Ele congelou a imagem? Eu acho que foi que ele, sem querer, saiu. É bom você fazer uma nova chamada para ele. Eu vou só puxar ele aqui para ver se ele está aqui novamente. Achei. Doutor Silvio, se tiver alguma dificuldade na internet, às vezes é bom tirar do Wi-Fi e deixar no 4G mesmo, caso o seu 4G não seja bom. Eu tirei o Wi-Fi e Né? coloquei Eu no só 4G. faço no 4G. Pronto. Isso, não, doutor Luiz, pode continuar, desculpe ter interrompido. Então, vamos lá. A gente falou que você levantou aqui a questão de qual é o padrão ouro, né? Como é que você vai dar aquela pessoa que chega preocupada com o nódulo de tireoide? Encontrei um nódulo de tireoide para fazer. A ultrassonografia é um exame barato, fácil, acessível, né, e que deve ser utilizado. Obviamente, aqui a gente não está defendendo ultrassonografia para todo mundo. Daí a campanha, menos é mais. Nós vamos utilizar a ultrassonografia, não na forma de rastreamento, tá? Mas quando você tem uma perspectiva de um nódulo no pescoço, onde se suspeita de que ele vai gerar algum transtorno. As ultrassonografias elas devem ser feitas de maneira que sejam muito claras. Hoje em dia, há sistemas de classificação de características dos nódulos em relação ao seu tamanho, ao seu número, ao conteúdo que tem no nódulo, e a partir daí são desenvolvidas classificações através de pontuações que qualificam o nódulo se ele é provavelmente benigno ou provavelmente maligno. Existem dois principais sistemas para utilização que é empregado no país, são o da Faculdade de Medicina da USP, que varia de graus 1 a 4, onde o grau 4 tem maior probabilidade de ser câncer, e o chamado TIRADS, que é o Thyroid Imaging Reporting and Data System internacional, que vai de 1 a 6, onde o 6 seria um nódulo provável maligno. Então, esse é o entendimento que o médico deve ter, ou o paciente, que ao ler esse laudo, ele deve saber que o nódulo suspeito deve ser encaminhado para o segundo exame que vai completar o seu padrão ouro, que é a punção aspirativa por agulha fina. E aí sim, esses pacientes cujas ultrassonografias são suspeitas, nem todo o nódulo deve ser puncionado, né? Que mais uma vez, menos é mais, mas esses suspeitos devem ser levados para a punção. Existe uma diretriz científica, a partir dos estudos da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, que recomenda que nódulos acima de 1 centímetro, classificados como os graus 3, na classificação da USP, ou TIRADS 4, devam ser puncionados. É óbvio que a gente tem que levar em consideração se existem informações da anamnese importante, como eu falei aqui, história de prévia, história familiar de câncer em primeiro grau na família. Obviamente, o olhar tem que ter mais atenção. E, naturalmente, o exame físico, procurando linfonodos. Então, voltando à sua questão, para padrão ouro de diagnóstico, ultrassonografia mais punção aspirativa por agulha fina. Certo. Ok. E no caso, especificamente da necessidade, né, de ser encaminhado para fazer a punção aspirativa para o diagnóstico. Nesse momento, dependendo da característica do cisto, do nódulo, como você falou, sólido, líquido, ele pode ser, na própria aspiração, pode fazer, no caso dele ser líquido, fazer a remoção total, ou remoção total, quer dizer, esvaziamento. Sim, perfeito. Os nódulos cistos, né, císticos, os cistos, eles são aspirados e são esvaziados. Isso não quer dizer que não possa voltar.
Nós vamos esvaziar. Vamos pensar aqui numa bola de encher, onde a gente seca, mas aquele envoltório permanece. Isso. Então, haverá uma produção subsequente de líquido, onde ele vai crescer novamente. Mas veja bem, já pensando aqui no tratamento, a gente só vai indicar a retirada quando isso causa algum transtorno do ponto de vista de obstrução ou estética. Tá certo? Mas a pessoa pode conviver com um cisto e que ele pode ser aspirado esporadicamente, né? Isso é uma coisa que tem que ser acompanhada pelo endocrinologista, com exame de ultrassonografia, mas de uma maneira tranquila. Isso não é motivo de perda de sono para ninguém. Certo, certo. Deixa. Pode falar. Exatamente, eu ia perguntar exatamente a você, Silvia. Eu estava caladinho aí para você falar realmente essas questões. Final, mas eu vi falando sobre fatores de risco da parte de que ele radiação. falou, ele estava falando, né? Dos fatores de risco ambientais, hereditários, aquilo familiar que você estava falando. Para falar um pouquinho. Isso. E um fator Tá, de risco travando, muito importante, tá travando. às vezes um pouco negligente. Eu acho que está falando um pouquinho. Eu vou complementar um pouquinho, Silvia, aí você sabe. E aí você entra novamente e você complementa. Vou só falar um pouquinho em relação ao ultrassom, né, que o Luiz falou. A gente tem visto alguns pacientes, eles vão que quer fazer ultrassom para todo mundo, né? Então, é muito importante, e aí que entra a oncogenética, né? Que é a parte da medicina associada. E aí que entra a oncogenética e o aconselhamento genético. Está falhando. A importância... a voz, a sua fala, está tipo entrecortada. Você tá nos vendo e ouvindo bem? Sim. Mas não está conseguindo lhe ouvir. Então, mas assim, na hora que você está falando, agora eu estou lhe vendo normal e sem congelar, mas você está no 4G, né? Isso. Não, tá, assim, o Wi-Fi... 4G. Pronto. Eu desliguei o Wi-Fi. Não, aí tranquilo. Ana, a gente estava querendo conversar um pouquinho sobre essa questão do histórico familiar, dos fatores ambientais, como o doutor Luiz falou. Ana estava fazendo um complemento para ficar mais fácil o entendimento desses fatores, né, de risco. Veja aí. Melhor. Estamos. Então, o importante fator é o fator familiar, o histórico desse paciente. Muitas vezes, o paciente fica um pouco questionando e acaba se questionando se esse câncer que ele tem alguma relação com a família. É aí que entra a oncogenética e o aconselhamento genético, que é a parte da medicina que estuda as alterações genéticas relacionadas o histórico do paciente, e se o histórico de todo mundo da família, todos os parentes, desde o primeiro, segundo e terceiro grau. E todas as neoplasias estão relacionadas com fatores genéticos. E isso varia dependendo do tumor, de média de 3% a 5%, e em alguns tumores da tireoide, como nós estamos discutindo, do medular, esse risco aumenta muito mais, chegando a 20%, 30%. E às vezes a gente pensa 3%, 5%, 10% é muito pouco, mas se a gente pegar no contingente mundial, 10% dos cânceres de tireoide é um valor relevante a ser discutido. E a gente, baseado nessa avaliação, a gente vai procurar. Acho que está com interferência no som. Tá sim, está travando realmente. E agora acho que melhorou um pouquinho. Muitos pacientes ficam na dúvida do que seria isso. A gente, de uma forma mais simples, a gente explica que essas mutações germinativas são as mutações que germinam, que nascem e são herdadas para os descendentes. Daí
Eu acho que e uma prevenção e um diagnóstico precoce para os nossos pacientes. Certo. Ana, quer complementar, doutor Luiz, alguma Não, eu coisa? estava falando só em relação ao ultrassom, né? Para a gente ter o Sim. cuidado para não achar que todo mundo tem que fazer um ultrassom da tireoide. Sim, porque certo, isso muitas vezes é paciente. Uhum. Então, hoje mesmo eu atendi, eu trabalho, né, trabalho na Liga, como foi colocado, e a gente trabalha com o SUS, mas trabalha também com a parte particular lá. Então, às vezes é um paciente que muitas vezes o paciente vai particular, um paciente que ele não consegue marcar a consulta pelo SUS. E aí, uma paciente veio hoje para mim de Pau dos Ferros, e que não é incomum isso. Então, veio com um nódulo de 0,3 centímetros, né? Veio de Pau dos Ferros desesperada porque estava realmente com um nódulo na tireoide. E o colega lá, então, enfim. Então, por mais que muitas vezes você justifique, isso é um nódulo, não tem repercussão maior, a gente sabe que 40% das mulheres têm nódulo tireoidiano, e há uma estatística mais nova, porque esses ultrassons mais novos, eles conseguem detectar nódulos de até 2 milímetros. Sim. Então, esses nódulos de 2 milímetros, ele pode estar presente até em 70% da população, imagina. Então, na hora que você sabe, eu tenho um nódulo na tireoide, para você explicar para um leigo, às vezes o próprio não é especialista, ele se assusta com esse termo nódulo, imagine um leigo. Então, assim, para a gente não fazer ultrassom para todo mundo, a gente fazer como foi colocado aí por Luiz, né, em situações específicas, como foi colocado para Silvio, quando você tem uma história familiar, para a gente não estar fazendo para todo mundo, que vai terminar aparecendo nódulo, né, em pelo menos 40% das mulheres, 10% dos homens, e aí gera aquela angústia, todo aquele, né, o paciente vai ter que se acompanhar do resto da vida, na hora que você tem um nódulo, né? Hoje tem uns trabalhos mais novos mostrando que se você realmente tem um nódulo até 5 anos, ele não cresceu, ele não modificou, você poderia, teoricamente, dar alta a esse paciente, mas na prática clínica, né, Luiz, é difícil, né? A gente conseguir dar essa alta, o paciente saber que tem um nódulo. Porque é o próprio paciente, né? Porque... Existe ainda um medo, né? Porque, assim, infelizmente, a gente ainda não tem marcadores moleculares em citologia que possam nos dar essa tranquilidade, né? Óbvio que vocês todos sabem aqui, que estamos os ouvintes e os participantes, a mortalidade por câncer de tireoide é baixa. O problema qual é? É a doença que recorre. E a doença que fica voltando, ela pode causar sequelas pelas diversas formas de tratamento. Esse é o problema, que é o drama, que a gente procura manusear junto com a endocrinologia da melhor maneira possível. Eu queria chamar aqui uma atenção, um ponto que o Pedro colocou, que é a questão da hereditariedade, né? Isso é um ponto que é muito batido. Não tem um dia que um paciente me pergunta, doutor, teve um caso de câncer na minha família, eu devo rastrear todo mundo? Então, assim, eu, quando desenvolvi minha tese de doutorado, eu trabalhei em cima disso em famílias, 18 famílias aqui do estado, onde tinham transmissão em primeiro grau. E a gente percebe que existem até dados relacionados ao ambiente, por exemplo, região do Seridó, região oeste, existe alta prevalência de câncer nessas regiões de estado, por outros fatores ambientais, mas tem também o componente genético. Então, chamar a atenção, o que a gente já viu aqui, para transmissão em primeiro grau. Mesmo um câncer bem diferenciado, como é o caso que nós estudamos, você observa, por exemplo, 4 irmãs, como nós encontramos no Alto do Rodrigues, ou na região de Caicó, avó, mãe e filha, e eventualmente um neto com nódulo na tireoide. Esses casos têm que ser investigados. E, naturalmente, como você falou, o chamado carcinoma medular de tireoide. Então, esse olhar para esse grupo é diferenciado. Então, aí sim, você investe bem nos exames propedêuticos. Mas, como a Ana colocou, a gente aqui não está... muito pelo contrário, a gente está dizendo que o uso racional dos exames ele deve ser feito, né? Porque 40% da população tem nódulos e não sabe que tem. Descobrem por acaso. E uma questão também importante, né, Luiz, eu acho que para a gente abordar é a questão do controle, né, de quem, por exemplo, quem tirou a tireoide, teve câncer e que está fazendo reposição de hormônio e que muitas vezes ele acha que está curado, principalmente quando faz 5 anos já da doença e ele não aparece nunca mais no médico. Então, assim, na realidade, o controle hormonal desses pacientes é muito importante porque esses hormônios tireoidianos, como eu falei, né, eles vão interferir com praticamente todos os órgãos do sistema do nosso corpo. Então, se esse hormônio houver uma descompensação desse hormônio, você pode ter, como eu falei, uma fibrilação na tireoide, esse paciente pode determinar até a morte desse paciente. Então, é muito importante que o paciente que utiliza hormônio tireoidiano, que ele tem hipotireoidismo, ele precisa ir regularmente ao médico, pelo menos a cada 6 meses. Não é porque ele está usando, por exemplo, a dose de 100 microgramas, que ele vai usar
tenha o resto da vida. Essa dose muda, porque nós somos seres mutáveis, a gente faz coisas diferentes, a gente come diferente diariamente, nosso peso modifica, então nós aparecemos com outras doenças, então tudo isso vai interferir com a dose desse hormônio, dessa necessidade diária de hormônio que a gente precisa. Então é muito importante que faça esse controle, né? Saiu até agora, em abril, um trabalho numa revista mostrando que os pacientes que têm hipotireoidismo descompensado e que se internavam por qualquer outra causa, né? Essas pessoas evoluíam com piora, ficavam mais tempo no hospital e era mais comum a readmissão desses pacientes. Então, para você ver como vai ter interferência nas mais diversas doenças, inclusive, se você tem um hormônio tireoidiano que não está compensado. Pensar. Dentro até baseado nisso que você está falando, essa questão de quando utilizar, né? Então, como a gente até falou na parte a parte laboratorial, né? Que o TSH, o T4 livre, até a questão mesmo da produção dela, que praticamente 90% da produção é de T4, e lá tem a conversão que o hormônio ativo é o T3. Mas quando, então, em função disso aí, né, em caso de uma alteração na função da tireoide, quando tratar ou não tratar e só acompanhar, quando a reposição com hormônios tireoidianos vai ser necessário e qual a importância daquilo que você falou, de quem faz a reposição, manter o bom controle desses hormônios e com que frequência, você já respondeu, e ao médico. Então, é mais ou menos o que você falou. Ana travou. Acho que sim, Luciana. É importante que ela... proporcional você tem um aumento do TSH. O TSH, muitas vezes, essa alteração do TSH, muitas vezes, ela se manifesta muito mais precocemente, porque ele é 11 vezes mais sensível do que o T4 livre. Então, bastaria esses dois exames, o TSH e o T4 livre, para a gente estar detectando essa alteração tiroidiana. E aí, se houver realmente comprovação de que esse hormônio está baixo, você tem um hipotireoidismo, aí você vai tratar. Geralmente, o hipotireoidismo se deve a uma doença autoimune, que é a doença de Hashimoto. Então, a doença de Hashimoto é uma doença autoimune e uma doença crônica progressiva. Então, habitualmente, esse paciente ele vai utilizar a medicação. Eu brinco e digo que é até a missa de sétimo dia, né? Então, geralmente, essa doença, ela evolui. Mas existem alguns casos, sim, de reversão. A tireoide, ela pode ter uma oscilação. Essa doença autoimune, ela pode melhorar um pouco essa inflamação. Em algumas situações, que é muito raro, eu acho que na minha vida, eu tenho 26 anos de formada, eu acho que eu tive... Peraí, Ana, que travou você. O dela travou. O dela travou, ela está rodando. Ela está falando, talvez ela esteja ouvindo a gente, mas a gente não consegue escutá-la. Ana, você quer você quer entrar e sair? Pronto, peraí que eu vou pegar ela de novo. Ana, entra, eu vou lhe botar novamente. Puxei. Ana, entrou? Peraí, gente, deixa eu ver aqui se ela entra. Entrar pelo outro perfil é melhor. Pronto, eu já lhe puxei. Entrou? Ana, você está dentro, eu estou lhe vendo. Faça assim. Se você não está conseguindo entrar, eu lhe puxando. Solicite, aperta aquele botãozinho. Está dizendo aqui uma mensagem assim, que você não está conseguindo entrar. Então, você faz diferente. Você pede para você mesmo entrar. Você solicita, aperta no bonequinho, aí no cantinho de baixo.
Pronto. Pronto, tô lhe vendo aqui. Fale alguma coisa para a gente aí, se você está me ouvindo. O que é que está aparecendo de mensagem para você? Se é alguma coisa da internet. Porque aqui está tudo normal. Eu acho que ela não... Porque ela está aqui dentro. Entrou ainda não. Tá aqui, tá aparecendo a mensagem aqui. Tá aqui, ó, tá falando. Oi, o que é que você tá com... Eu tô lhe vendo. Pronto, eu vou tentar adicionar de outra forma aqui. Pronto, solicito. Pronto, é exatamente isso. Solicitou? Pronto, então fique quietinho aí que eu vou pegar. Pronto, entrou. Pronto, de volta. Não, mas é tudo ok. Isso aí acontece todos os dias. Assim que eu digo, isso faz Eu parte. acho que está tendo muita live hoje, né? Realmente. Também é isso. Quarta e quinta são os dias bem, assim, liveanos. Mais limitados, é. Mas basicamente, vamos lá. eu não sei até onde vocês me ouviram, Pronto. mas, assim, basicamente, se você quiser falar até onde eu falei, porque realmente eu não sei. Porque eu não sei também se a gente ouviu, mas até onde a gente ouviu foi você estava falando um pouquinho do TSH. A pergunta era em que momento tratar, se realmente é necessário ou só acompanhar. Pronto. Então, vocês me ouviram quase até o final eu sair. Não, então, exatamente. Então, o TSH, ele é 11 vezes mais sensível, é o principal hormônio para a gente acompanhar esses pacientes. Esse paciente ele deve vir ao médico pelo menos a cada 6 meses, mas em algumas situações que o paciente está mais descompensado, você pode requerer que esse paciente volte a cada 6 semanas, tá? Nunca antes de 6 semanas, porque o hormônio ele demora a fazer efeito, então não adianta a gente estar pedindo exames antes de 6 semanas, então a gente tem que esperar pelo menos 6 semanas, e aí a gente vai, cada caso a gente vai, né, avaliando. Mas basicamente seria pelo menos a cada 6 meses esses pacientes precisam fazer. Como a gente falou, é muito importante esse bom controle, porque os hormônios eles vão ter interferências, né, principalmente a nível cardíaco. Então, por exemplo, o paciente com hipotireoidismo descompensado, ele pode ter um derrame pericárdico. Esse paciente ele pode ter uma fibrilação atrial, por exemplo, se for um hipertireoidismo, se esse hormônio tiver uma dose alta. Então, é muito importante realmente esse bom controle. Certo. E dentro desse controle do hormônio, né, tiroidiano, a escolha, né, na reposição, no caso, né, do hipotireoidismo ou alguma outra disfunção, seria o T4, né? Isso, a gente repõe a molécula sintética ou bioidêntica. Sim. Se você fala... Porque o T4, ele, na realidade, ele vai ser utilizado, o hormônio ativo é o T3, mas aí quando você utiliza o T4, no corpo acontece essa desiodização e o T4 se transforma em T3 à medida que o corpo precisa. Então, é uma forma mais fisiológica quando você repõe T4. Certo. Algumas pessoas, elas vão ter essa dificuldade dessa transformação do T4 para T3. E aí, para essas pessoas, você deveria dar o T3 também. São situações raras. E alguns pacientes também, que a gente utiliza o T4, mas aquele paciente não tem uma melhora clínica. Ele está laboratorialmente bem, mas ele não tem uma melhora clínica. Então, em algumas situações, você pode fazer o T3. Hoje, o T3 realmente ele não existe, né, na indústria farmacêutica. E a gente utiliza ele manipulado em algumas situações específicas. Certo. Tem uma paciente aqui, ela, mais na questão da parte dos exames, mas eu já puxo aqui, doutores, a Gorete está perguntando aqui, gostaria de saber por que nunca pedem para dosar o T3. Você falou rapidamente sobre isso, a questão, né, do que não, os guidelines não estão... O T3 ele mais atrapalha do que ajuda, né? Ele atrapalha bastante, porque o T3 ele é um hormônio que ele, como eu falei, ele vem do T4. Então, o organismo, à medida que vai precisando, ele vai transformando o T4 em T3. Mas ele fica poucos minutos no sangue. Então, ele tem muita oscilação. Ele é isso. Então, se você dosa ele lá em cima, na curva ascendente, então você vai achar que ele está alto. Ou então, você dosou ele está aqui embaixo, ele vai achar que ele está baixo. Mas, na realidade, ele não traz muitos dados. Então, é muito mais prático você fazer o T4 livre mesmo.
tá? E o T3, ele atrapalha muito. Só existe uma situação clínica que o T3 vai ser necessário, que a gente utiliza o T3, é no hipertireoidismo, existe um hipertireoidismo por T3. Então, é uma condição clínica bem específica, bem rara, que aí nessa situação você pode fazer o T3. E em grávidas? Porque às vezes na grávida você tem muita interferência dos outros hormônios da gravidez, o TSH ele não é um bom exame na gravidez. Aí nessa situação você poderia fazer o T3 na gravidez. Certo. A Jaciara, assim, como você está falando, essa questão do hipertireoidismo também, ela pergunta aqui, bom, falou que viu, né, o médico fez esse comentário, a alimentação pode reverter o hipertireoidismo? Não, a gente não tem nenhuma alimentação comprovada que possa, por exemplo, está muito em moda agora a dieta da doença autoimune para reverter doença autoimune tireoidiana, previne a doença autoimune, né? Então, mas a gente não tem nenhuma comprovação científica que alimento X ou Y vai prevenir uma doença, que a maioria das doenças da tireoide são doenças autoimunes, vai prevenir uma doença autoimune ou vai reverter um câncer ou vai melhorar um câncer. A gente não tem. Na realidade, existem trabalhos específicos, né? Por exemplo, o iodo, como a gente falou, né? O iodo, a gente sabe que tanto o excesso de iodo quanto a falta do iodo, ele acarreta as doenças tireoidianas. Então, normalmente a gente mora aqui numa área que a gente tem um excesso de iodo, a gente está no litoral, então a gente tem, né, banhado pelo mar. Então, normalmente a gente não tem a falta do iodo. Algumas pessoas a gente viu, né, repondo algum iodo, mas normalmente não é necessário. A reposição de iodo ela se faz necessária em algumas situações específicas de grávidas e em algumas situações específicas de crianças, tá? Mas é a situação bem isolada e o ideal é que você dose, né, se você suspeita, e aí você dosaria naquele paciente e vai repor realmente se houver uma deficiência de iodo mesmo. Certo. E ainda, para finalizar essa parte da parte do uso do hormônio, ou mesmo do iodo, como você falou, gestante, algumas crianças, e pessoas que moram em regiões que não têm contato com o mar, também seria importante, por essa questão assim, de um bócio endêmico, desenvolvimento do bócio endêmico, que era bastante assim, falado antigamente, ainda se utiliza nessas regiões que não tem esse contato, as pessoas de uma maneira geral, ou só mesmo na gestante, essa necessidade, caso haja? Todo o nosso sal hoje do Brasil, ele já tem iodo na fórmula. Inclusive, assim, isso foi até revisto recentemente, porque já estava se vendo que estava colocando iodo demais já. Então, já foi revisto isso e já foi reduzido esse conteúdo de iodo. Então, como as pessoas, os brasileiros têm um consumo alto de sal, então, normalmente, esse iodo do sal, que é implementado ao sal, ele já supre o iodo mesmo nas áreas mais carentes, por exemplo, como Mato Grosso do Sul, que é uma área que não é litorânea, por exemplo, Brasília, que não tem realmente mar. Então, mesmo nessas áreas, geralmente o sal ele consegue complementar o iodo só pelo sal. E a gente esclarece que nunca se deve se usar, né, se você precisar realmente suplementar iodo, deve fazer manipulado, tá certo? Ou existe hoje algumas fórmulas, alguns preparados da indústria farmacêutica com a dose pequena de iodo. Mas nunca se deve usar o Lugol. Aquela solução de Lugol é que não pode ser usada de forma nenhuma. Porque ela tem a concentração de iodo 10 vezes maior do que o que é preconizado pela OMS. Então, nunca utilizar Lugol, tá? Teve uma época aí, um médico X colocou que as pessoas deveriam fazer suplementação de iodo com Lugol e realmente deu... Como forma às vezes tem esse pensamento, né? O Lugol previne contra doenças de tireoide, quer dizer, não ocorre, ao contrário. Ele realmente atrapalha muito a tireoide. Não é? Luiz pode até complementar também, é feito em algumas situações de pré-operatório, né, Luiz? Você tem uma ideia, no tempo que eu era estudante, se utilizava o Lugol para o preparo para o tratamento cirúrgico de hipertireoidismo. Hoje em dia, nem isso é mais feito, sabe? Então, realmente, eu concordo com você, não se deve usar. Certo. Bom, algumas, né, que essa questão que eu falei, né, do bócio endêmico, Ana, os doutores, doutor Luiz, doutor Silvio, essa que as pessoas associam muito, né, o pescoço, o inchaço do pescoço,
e os olhos exaltados, que no caso são em situações diferentes, né? Isso ainda ocorre com frequência, as pessoas com esse aspecto, ou isso é uma descompensação, realmente, pessoas que não têm um tratamento? Aí entra na parte hormonal novamente, eu vou terminar respondendo. Então, assim, na realidade, esse olho saltado, né, que a gente chama de exoftalmia, é uma condição frequente no paciente que tem doença de Graves. Certo. Então, você tem realmente deposição de algumas substâncias a nível ocular e realmente esse olho ele termina com aquele aspecto saltado por um quadro inflamatório da doença autoimune. Que a doença de Graves é uma doença autoimune e ela clinicamente vai determinar o hipertireoidismo. Então, aquele paciente que ele perde peso, ele fica irritado, né? Toda aquela sintomatologia que a gente já fala. E é uma situação que pode ser revertida, né, com um tratamento adequado desse hipertireoidismo, mas algumas vezes a gente não consegue reverter totalmente. Às vezes a gente consegue controlar os hormônios desse paciente, mas a gente consegue não de Graves. Então, às vezes, a oftalmopatia está muito relacionada à doença autoimune. Então, você melhora a glândula do ponto de vista hormonal, mas você muitas vezes não melhora a doença autoimune. Uma das estratégias até para diminuir essa autoimunidade, já que a autoimunidade é o quê? Você tem um anticorpo que vai agredir a tireoide. Uma das estratégias, quando esse paciente tem oftalmopatia mais grave, é fazer a remoção cirúrgica da tireoide, porque teoricamente você está tirando o antígeno, né? Você está tirando a causa dessa agressão dos anticorpos. E aí, nesse caso, a gente, né, em alguns pacientes, né, Luísa, a gente termina encaminhando para você para fazer realmente a remoção da glândula numa doença de Graves realmente descompensada ou com oftalmopatia importante. Verdade. Isso não é tão raro não, sabe, Luciana? A gente tem observado que ainda tem muita gente com esse bócio tóxico, né? Com a exoftalmoproptose, aqueles olhos saltados, irritados, emagrecidos, com uma série de problemas metabólicos. E o pior, né, toda essa situação de pandemia agravou e muito isso. Né? Essas pessoas têm dificuldade de acesso muitas vezes. Né? Existe realmente ser acompanhado regularmente pelo endocrinologista. Isso não acontece. Aí é um ciclo que se torna vicioso e acaba por causar um dano terrível aos pacientes. Mas ainda aparece sim. Bom, tem uma pergunta que, como a gente está finalizando essa parte do hormônio, né? Assim, finalizando não porque faz parte da live toda, mas uma pessoa está perguntando aqui sobre o distúrbio na glândula detectado, o hormônio, no caso, né, de se introduzir o uso hormonal, é para sempre? Será para sempre? Eu até tinha abordado. Geralmente sim, né? Eu até disse, vi que é até a missa sétimo dia. Normalmente, quando é a doença autoimune, como é a doença crônica, né? É uma doença, então, geralmente é para o resto da vida. Mas existem alguns casos, sim, de reversão. Existem algumas situações que a doença autoimune, ela realmente abranda, né? Sem explicação. E o paciente realmente reverte aquele quadro de hipotireoidismo. E o que falar, doutores, no que a gente, né, já foi passado, inclusive essa questão, né, pelo Ministério do problema da tireoide é mais comum em mulheres, do que os casos, né, até às vezes 9 para 10, e que pode aparecer em qualquer fase da vida, né, da infância à terceira idade. O hipotireoidismo no idoso, né, deve ser tratado. Na realidade, o idoso ele normalmente tem o TSH mais elevado, e isso às vezes confunde, né, com um quadro de hipotireoidismo. Ou seria melhor a faixa de TSH do idoso entre 2 a 6, ele tolera mais, ele vai ter um caráter mais protetivo, essa elevação do TSH, na adaptação do idoso? Ou seria melhor, em que momento tratar? Na realidade, o idoso, existe um envelhecimento normal da tireoide. Então, o hipotireoidismo nada mais é do que a deficiência de hormônio tireoidiano e que, pelo envelhecimento, você já tem uma queda de hormônios.
Então, hoje, o idoso, a gente tem muito essa preocupação, porque muitas vezes, quando a gente suplementa hormônio, você está dando hormônio, esse hormônio, como a gente falou, se você estiver dando excesso, você pode deflagrar uma arritmia cardíaca e isso pode ser fatal para esse paciente. Então, às vezes, o risco de suplementar esse hormônio não compensa o benefício. Então, hoje, então a gente espera, esses idosos, eles vão ter realmente um nível hormonal mais baixo, que é fisiológico. Então, hoje é uma recomendação, por exemplo, nas pessoas normais, o TSH é para ficar entre 0,45 até 4,5. E quando a gente tem um idoso, a gente hoje tolera até 7, mas já há alguns trabalhos, algumas instituições que já orientam que a gente só trata com TSH acima de 15. Então, exatamente por conta desse risco cardíaco, né? Porque o hormônio ele tem uma interferência direta cardíaca. Com certeza. Alguma informação? Bom, entrando com relação à detecção, né? Foi, como o doutor Luiz falou, em que momento se suspeita, né, da malignidade do nódulo? Lógico, tem as avaliações conforme o enquadramento do que é determinado. Vai ser feito a avaliação, né? São testes moleculares, eles são indicados em casos específicos. Daí, para se decidir, né, a remoção, a retirada parcial ou total. Na verdade, se utiliza, os testes moleculares, eles não são amplamente disponíveis no país, né? São caros ainda. Mesmo nos Estados Unidos, não são popularmente empregados. Então, assim, a gente tem que se utilizar de uma ótima ultrassonografia, e aí sim, eu acho que vale a pena, faz diferença. Como a Ana falou, né, tem equipamentos de detectam nódulo até 2 milímetros. Então, vale a pena fazer um excelente ultrassom, porque ali nós vamos ter informações radiológicas que suspeitem de malignidade. E no momento em que eu faço a punção, hoje existe um sistema chamado de Bethesda, né, que também aí a gente pode manusear e classificar melhor esses nódulos bem suspeitos e tomar uma decisão acertada. Claro que o teste importante sim, existem casos onde há nódulos indeterminados e ele pode contribuir em ter uma maior assertividade. Não é que você vai fazer um teste molecular e, olha, 100% de chance de ser. Não é bem assim. Existe ainda algumas janelas de falso positivo. Mas no nosso meio, eu acho que uma ultrassonografia muito bem feita, tá? E um patologista que possa ler a lâmina cujo nódulo foi posicionado, levar esse índice de acerto em até 98%. É o que a gente tem visto na nossa clínica, na nossa prática. E com isso, se determinar se o paciente vai ou não para a cirurgia. A questão da cirurgia, aí é outro capítulo, que é onde a gente vamos tirar toda a glândula ou se a gente vai retirar parte dela. Essa campanha desse ano eu achei extremamente importante porque no passado todo paciente que tinha câncer de tireoide era indicado tireoidectomia, ou seja, a retirada de toda a glândula, né? Tireoidectomia total, como forma de tratamento. E os estudos feitos a longo prazo, com segmentos de 25, 30, observaram que naqueles casos, com nódulos pequenos, pacientes abaixo de 55 anos de idade, portadores de carcinomas diferenciados, a probabilidade de cura é a mesma, entre retirar parcial ou total. Então, aqui entra novamente o menos é mais, né? Então, deve-se levar em consideração o tamanho do nódulo, se não é um nódulo grande, nódulos de até 3 centímetros podem ser feitos tireoidectomia parcial. O número de nódulos, naturalmente, um nódulo único, a gente se propõe a fazer uma retirada parcial. A idade do paciente é fundamental quando a gente pensa em câncer de tireoide. Câncer de tireoide é a única patologia da economia humana, do ser humano, aonde o estadiamento leva em consideração a idade. Então, está lá, no estadiamento universal, pacientes acima de 55 anos de idade têm um pior prognóstico de que os mais jovens, de que os mais com idade menor que isso aí. Então, isso é importante. Se houve irradiação prévia, se tem hipotireoidismo associado, naturalmente, aqueles casos de hipotireoidismo já instalado, nós vamos caminhar para uma retirada total. E, naturalmente, naqueles casos onde os nódulos são muito volumosos. Então, aí
tende-se a fazer uma retirada total. Mas, de certa forma, o tratamento hoje ele é bem individualizado, né? A gente hoje não se taxa todo paciente com nódulo de tireoide, com câncer de tireoide numa punção, ele não vai para a retirada total. Tem que ser feita essa análise. Veja bem, imagina uma paciente jovem, 25 anos de idade, que detectou um nódulo, um câncer de tireoide de 1 centímetro. Você não pode sacrificar o restante da glândula dela, até porque provavelmente ela tem TSH, T4 mais, muito provavelmente. Então ela vai passar a ter uma doença, que é o hipotireoidismo, para o resto da vida dela. Uhum. Então tem que ser feita essa ponderação, escutar o endocrinologista, escutar o paciente, seus anseios, esclarecer de maneira que ela possa entender de que existe um tratamento menos agressivo, menos radical, com a chance de cura que ela precisa. Então, daí porque nem todos os pacientes precisam da tireoidectomia total, ou seja, retirada de toda a glândula. Eu acho que só complementando, tá, Luciana? Assim, a questão de desmistificar a questão do câncer de tireoide, né, Luiz? Então, assim, o câncer de tireoide é um dos cânceres que tem maior índice de cura, só perde para o câncer de pele. Então, 97% de cura. É por isso que o Silvio, né, tá aí tão, assim, não participa tanto desse contexto, porque realmente, graças a Deus, assim, isso é uma patologia que a gente cursa. Geralmente, esse paciente ele faz cirurgia, ele vai fazer em algumas situações específicas o iodo, que hoje cada vez menos a gente está fazendo iodo, né? Que a grande maioria dos nossos pacientes, que a gente faz toda uma estratificação quando o paciente é operado, a gente faz uma estratificação de risco, e dependendo dessa estratificação, a maioria dos pacientes eles se enquadram realmente na estratificação de baixo risco, que a gente não faz iodo no baixo risco, só faz em risco intermediário e em risco alto. E assim, a gente vai realmente encaminhar esse paciente para um oncologista, naqueles pacientes realmente que a gente não consegue, que o iodo não conseguiu resolver, que grande parte das vezes vai resolver realmente esse paciente, porque o iodo ele tem uma capacidade muito grande de queimar esse resto de iodo, né? Então, a tireoide ela é ávida por iodo, 99% de iodo que circula no nosso corpo é captado pela tireoide, então esse iodo radioativo, ele vai com a radiação, que ele queima esses restos de células, e se tiver essa célula em algum outro local, se tiver alguma metástase, ele vai ser captado e ele vai queimar essa metástase. Então, a gente tem uma acurácia e uma desse tratamento com iodo muito grande. Então, só em algumas situações específicas, inclusive a gente tem pacientes, né, Luiz, com metástase pulmonar, com metástase, às vezes, óssea mesmo, e que muitas vezes respondem à terapia com iodo. Só em algumas situações específicas a gente realmente vai encaminhar para o Silvio, né, Silvio? Que aí a gente é aquele paciente... eu vou ver aqui umas informações que não conseguiu, né, Ana? Não conseguiu de jeito nenhum. É que a gente vai encaminhar a quimioterapia. Certo, da radioterapia, que isso aqui foi uma pergunta de uma médica que colocou, me perguntou, quais são os critérios, então, atuais, né, para indicar a iodoterapia em casos de câncer de tireoide? Eu até falei aqui, né, assim, a gente classifica hoje, faz essa classificação de risco. Então, se eu tenho um paciente que eu tenho baixo risco, que seria o quê? O paciente, hoje o baixo risco é qualquer paciente abaixo de 55 anos, que tem um nódulo de qualquer tamanho, mesmo que eu tenha um nódulo de 6 centímetros, se eu não tenho metástase, se eu não tenho invasão vascular, comprometimento de gânglios, esse paciente é considerado baixo risco, mesmo com tamanho maior, e se ele tiver abaixo de 55 anos. E aí você não faz iodo. Então, hoje a grande maioria dos nossos pacientes, eles se enquadram nesse perfil e eles não fazem mais iodo. Então, só quando você tem aquele paciente acima de 55 anos, ou quando você tem realmente invasão vascular, ou você tem invasão de músculo, ou você tem realmente comprometimento de gânglio, né? Porque habitualmente o pessoal da liga, mesmo os cirurgiões, são muito competentes, então muitas vezes eles retiram na cirurgia alguns gânglios para análise, e aí, se houver algum comprometimento, aí tudo bem, aí vai ser feito o iodo nessas situações específicas. Certo. Ou se a gente tiver esse paciente que se enquadrou em baixo risco a princípio, mas que quando a gente vai acompanhando, a gente faz o acompanhamento com a tireoglobulina, que é um marcador de doença, e faz também o acompanhamento com ultrassom cervical, pelo menos. Então, se a gente avaliar algum aumento da tireoglobulina ou alguma alteração no ultrassom cervical, a presença de gânglios, e aí sim, também a gente vai avaliar esse paciente, e é um paciente provavelmente que vai ser submetido ao tratamento com iodo. Certo, ok. E
que isso aí tanto... acho que o doutor Luiz, que falou muito da cirurgia, pode responder aí. Podemos viver bem, né, sem a tireoide? Ela é essencial ou o que é essencial é o que ela produz? Pode-se viver normalmente, havendo a necessidade da remoção total, né? No caso do Sim, câncer. desde que nós tenhamos acompanhamento, né? Eu acho que é fundamental ter a parceria do endocrinologista nesse acompanhamento, né? A Ana já pincelou aí a questão do pós, né? O que fazer depois que retirou, né? Então, primeiramente, eu acho que seria interessante a gente falar sobre qual é o tipo de câncer, né? Tipo de câncer da tireoide que foi retirado. Porque é interessante que as pessoas saibam que existem praticamente 5 principais tipos. Graças a tipo mais brando é o mais prevalente. Mas existem outros que são mais perigosos, né? Então, dependendo desse tipo, a gente vai ter que fazer um acompanhamento mais de perto, né? Inclusive em relação aos exames que serão solicitados continuamente. E aí é onde entra a participação do controle do TSH, que a Ana já colocou, para que você tenha um equilíbrio, não só da questão da forma como a pessoa vai estar, do ponto de vista da sua qualidade de vida, mas principalmente para o controle da doença. Importante que esse TSH comprimido, né, que ele seja avaliado juntamente com outros indicadores, ultrassonografias periódicas, mas isso é um segmento, um acompanhamento que é estabelecido com toda a equipe, né, especialmente junto com o endocrinologista. Mas fazendo essa reposição adequadamente com o hormônio, sim, a pessoa tem toda a condição de viver tranquilamente. É claro que algumas pessoas necessitam de algumas orientações em relação à tomada do medicamento. Algumas pessoas têm dificuldade de absorção gastrointestinal. Então, essas questões elas são avaliadas pelo endocrinologista e vão sendo ajustadas. É por isso que, como a Ana falou anteriormente, não existe uma dose padrão. Fiz a retirada de tireoide, vou tomar 100 microgramas de tireoide para o resto da vida. Não. Há variações, né? Mas a pessoa pode ter uma vida perfeitamente normal. Certo. Doutor Silvio, como seria, né, essa informação, assim, por exemplo, né, tive câncer, na realidade, desculpa, qual o papel do oncologista clínico, né, no câncer de tireoide? A doutora Ana falou a questão mesmo que é que é o último, né, o último na cadeia, recurso. Né, da busca, o recurso Na seria... equipe multidisciplinar, né? Nós somos Isso, da equipe multidisciplinar, ele seria o último para se recorrer, vamos dizer assim. A que você falou, aquela questão da síndrome do risco hereditário, né? Então, mas assim, o papel dele, como é que ele vai absorver, né? O momento dele absorver esse paciente. Eu peço desculpa, né? O 4G não está funcionando muito bem, mas eu acho que agora voltou a funcionar. Agora tá. Na verdade, devido à investigação precoce e o diagnóstico inicial desses cânceres de tireoide, normalmente a maioria desses pacientes estão curados na própria equipe multidisciplinar, no próprio endócrino, no cabeça e pescoço. Nós da oncologia normalmente fica lá no final do pilar, quando o paciente normalmente já está sintomático, ou então aquele paciente onde as outras especialidades não tiveram como atuar e, na verdade, o paciente acaba caindo aqui para a gente poder dar o segmento para ele. E é importante saber que o câncer de tireoide não é uma entidade única, né? Nós temos vários tipos, várias patologias dentro do câncer de tireoide. E quando esse paciente chega para a gente tenta diferenciar essas patologias, e ao se diferenciar essas patologias, tipo um folicular, um papilífero, um medular, ou até um anaplásico, a gente diferencia todos eles, e a partir daí a gente começa a também subdividir dentro do próprio tumor. Um próprio tumor folicular ou pilífero são tratados da mesma forma. É aí que entra a pesquisa de mutações somáticas para esse tumor, para esse paciente. A gente vai pegar aquele tumor do paciente e vai fazer um estudo se aquele tumor do próprio paciente, e a partir daí a medicina tem evoluído tanto, então a oncologia em paralelo também é evoluindo. Então são as drogas-alvos, a medicina mais usada para esses pacientes.
Então, normalmente, numa terapia, aquela quimioterapia citotóxica, muitas vezes a gente tem deixado um pouco mais de lado. São medicamentos que não têm grande resposta para esses pacientes. E a gente acaba atuando na terapia-alvo, né? Que a gente vai pesquisar as mutações somáticas, que seria pesquisa de ALK, pesquisa de BRAF, pesquisa de N-Track, cada um com a sua droga alvo. Normalmente a gente tem um pouco de dificuldade em relação a esse. Normalmente os próprios laboratórios custeiam testes para a gente. Uhum. Então, assim, seria a realização desses testes genéticos, né? Então, como eles são realizados? É isso que você estava... esse teste genético e aquela que você falou, que o plano, né, a cobertura do plano, isso é um exame de acesso mais limitado. Tá ouvindo? Você escutou? Luciana, estou lhe ouvindo, sim. Estou. Uhum. Escutei a pergunta, escutei. Normalmente o teste o germinativo, o teste genético germinativo, que é o pensando no risco hereditário do paciente, é um teste muito simples. É um teste 2 ml de sangue ou de saliva, a gente consegue fazer. Os laboratórios coletam aqui em Natal e são mandados para fora essa análise. E muitas vezes os pacientes ficam um pouco perdidos, o que é o gene, o que é o DNA, e a gente tenta explicar como o DNA fosse um livro e o gene fosse cada capítulo. Então, esse sangue é extraído, análise, através de softwares, e esses softwares vão analisar aquele gene, como se eu tivesse um gene no 5, por analogia, e ele chega lá naquele capítulo e vai ler aquele livro, aquele capítulo inteiro, e se ali tiver alguma alteração naquela leitura, que é uma leitura pré-determinada, a gente encontra, então, se tiver relacionado com neoplasia, com câncer, aí a gente vê genéticas germinativas que seriam as hereditarias, diferente da pesquisa de mutações pensando em tratamento do câncer. Aí, nessa pesquisa de tratamento do câncer, a gente pegaria que o cirurgião, o biópsia está certo, e a partir daí a gente vai fazer um estudo naquela peça, naquele próprio... Aí se diferenciaria o germinativo para o somático. E, doutor Silvio, quais os cânceres que se relacionam com... Quais são as neoplasias, no caso, que mais podem ter relação com o câncer da tireoide? Interessante que muitas vezes o paciente ou a própria família, a gente vê que naquela família tem vários casos de câncer que as pessoas pensam que não tem relação. Quando a gente vai conversar com o paciente, a gente vê que existe sim uma relação. Nós temos os principais, os mais comuns, nós temos o câncer de cólon, tá certo? O câncer de cólon, para esses pacientes, o câncer de cólon, nós temos a polipose adenomatosa, que é uma alteração genética que está relacionada a pólipos, que vão desde a centena de pólipos no intestino até a forma atenuada, que são poucos pólipos. Podem progredir e formar uma neoplasia. Então, esses pacientes que têm muito histórico de câncer de colo e de pólipos, a gente começa a pensar em polipose adenomatosa familiar associado com o gene APC. Pacientes que têm essa síndrome genética rastreados também para câncer de tireoide. Existe uma associação de câncer de cólon com câncer de tireoide nesse cenário. Então, é um dos fatores que a gente começa a ter uma relação de tumores. Uma outra causa também é a síndrome de Cowles. É um tumor, é uma síndrome genética que tem muita relação com câncer de mama.
E esses pacientes que podem ter câncer de mama, câncer de tireoide, pode ter câncer de rétrio, tá certo? Então, e nesse cenário é muito importante o acompanhamento precoce desses pacientes. Muitas vezes o acompanhamento a partir dos 18 anos de idade com ultrassom de rastreio de tireoide nesses pacientes. Importante esclarecimento. Eu vou fazer uma pergunta, talvez ao doutor Luiz, ou doutor Silva, ou Ana também, mas vamos lá. Tive câncer de tireoide, né? O que devo orientar os meus familiares? Vamos lá. Como o Silvio já colocou, se tivesse sido carcinoma medular de tireoide, tem que ser feito um rastreamento. Então, de imediato, tem que fazer uma análise e dosagem de algumas substâncias sanguíneas inicialmente, que são a calcitonina, especialmente uma substância chamada um outro marcador, o antígeno carcinoembrionário. Então, isso deve ser feito uma dosagem sanguínea nos filhos ou irmãos do paciente que teve esse tipo de problema. Para vocês terem uma ideia, existe até hoje um aconselhamento genético, que é o que o Silvio colocou, para os pacientes numa fase de idade muito precoce. Ele pode explicar melhor isso aí. No caso do câncer familiar não medular de tireoide, que são os carcinomas bem diferenciados, que não são os carcinomas medulares, eu volto a falar o que eu já falei inicialmente. Quando isso ocorre em primeiro grau, isso tem que ser feito um rastreamento. Exemplo, eu tive 2 casos de 2 irmãs, ou avó, mãe, filho, então isso tem que ser visto também. E eu queria aqui colocar também um pouco trazer aqui um dado importante que tem sido falado nas pessoas que tratam com a epidemiologia do câncer de tireoide, que é a obesidade. Uhum. A obesidade hoje ela está intrinsecamente relacionada a câncer de tireoide. Nós temos visto e operado vários pacientes que, numa investigação para cirurgia bariátrica, eles descobrem um nódulo na tireoide. Vão lá, funcionam, câncer. Então, existe de fato, como existe no câncer de mama, essa interrelação. Mas acho que o Silvio pode complementar aí em relação ao rastreamento, em relação ao medular. Isso. É muito importante esse tópico do tumor medular de tireoide, né? Sabemos que praticamente de 20% a 30% desses pacientes que apresentam câncer medular de tireoide, mesmo não tendo histórico familiar, eles devem ser investigados para um aconselhamento genético. É possível fazer a pesquisa da mutação do gene RET, tá certo? Que é um gene associado com o câncer medular de tireoide. É importantíssimo e é um tumor muito mais precoce que os outros, como o Luiz falou, como um folicular ou um papilífero. Então, a importância desse rastreio é fundamental para esses pacientes. Até para se discutir a necessidade ou não de uma tiroidectomia para esses pacientes de forma precoce. Que eu acho que, não sei se alguém gostaria de abordar isso também, mas é uma das indicações para aqueles pacientes que têm neoplasia endócrina múltipla, né, a NEM tipo 2. São esses pacientes que têm a mutação do gene RET e que apresentam carcinoma medular de tireoide. Então, a importância está aí desde o diagnóstico precoce para esse rastreio e prevenção. Só queria complementar, porque eu acho que os pacientes, até quem tem câncer, a gente tem muitos pacientes com câncer, só para não ficar confuso assim. Lembrando que 90% das patologias, os cânceres da tireoide, eles são o carcinoma diferenciado. Então, esse carcinoma diferenciado, a gente não precisa fazer todo esse rastreio, tá? Então, esse rastreio, principalmente a pesquisa genética, tem que ser feito no carcinoma medular. Esse paciente com carcinoma medular, ele tem que ser feito, toda a família tem que ser feito realmente esse rastreio. É indicativo, é imperativo que se faça. Mas no paciente que ele tem um carcinoma diferenciado, ele não precisa fazer esse rastreio, que fique claro, e que esse carcinoma diferenciado corresponde a 90% dos pacientes que têm câncer de tireoide. A gente sabe, como o Luiz colocou também, que existe um componente familiar. A gente sabe que existem famílias, né, em algumas cidades do interior. Inclusive, a gente, aqui no Rio Grande do Norte, a gente tem um alto índice de câncer de tireoide. Na época que eu era estudante, inclusive,
Uma colega participou de uma pesquisa em cadáveres, né, que morriam por qualquer outra causa, e que se viu que nesses cadáveres houve uma incidência de câncer mais do que 50% dessas pessoas. Então, para você ter uma ideia que você, quer dizer, você morreu por qualquer outra causa, 50% dos casos vai ter um câncer, é um índice altíssimo. A gente não sabe por quê. Aqui no Rio Grande do Norte a gente tem esse índice tão alto de câncer tireoide, mas graças, né, assim, esse câncer ele tem uma evolução muito, geralmente, favorável. Mesmo esses pacientes que a gente muitas vezes tem comprometimento, tem metástases, esses pacientes eles evoluem bem, mesmo com o comprometimento de outros órgãos. O câncer tireoide, quando ele é bem diferenciado, ele vai ter um prognóstico muito bom, mesmo quando ele complica. E ainda bem que a maioria não complica, então a maioria realmente, como a gente conversou, vai se resolver realmente com o cirurgião, né, Luiz? Então você já resolve, já tira aquele câncer realmente, e algumas situações é que a gente vai precisar fazer iodo, e algumas situações específicas que a gente vai ligar realmente para o oncologista, colega, vou precisar realmente do seu apoio aqui, porque realmente complicou. Então, eu tenho 23 anos de trabalho na Liga, mas a gente, assim, conta nos dedos, né, os pacientes que teve uma evolução ruim, né? Eu tenho um paciente que eu acompanho ele há 18 anos, com metástase pulmonar e metástase óssea. Há 18 anos. Esse paciente, ele vem para mim para consulta, ele ri, ele já fez várias abordagens, várias cirurgias. Esse não é o paciente de Luiz, ele é um outro colega lá da Liga, mas ele já fez 15 cirurgias para remoção de lesões no pescoço, já fez metástase mediastinal, já tirou uma parte do pulmão, já fez 15 procedimentos, mas ele está lá, firme e forte, ele vem para mim, todo final do ano traz meu presente, é um paciente assim, que eu tenho um carinho imenso, e é um paciente, então, assim, que reflete muito o que a gente vê no dia a dia do nosso paciente com câncer tireoide, que é um paciente que ele tem uma evolução muito favorável. Certo. Não, isso é ótimo. Que bom. Alguém quer falar alguma coisa relacionada a isso para eu perguntar? Eu vou focar aqui num tópico que foi do Dr. Luiz. Pergunta no celular, reclamando ali, alguém reclamando que a live está demorando muito. Importante. Desculpa. Eu vi reclamando que a live estava demorando muito, só para a gente não ser tão... Tem uma pergunta... Bom, eu vou botar aqui, mas é uma informação que o doutor Luiz tinha falado do paciente bariátrico, né? Que é a questão da obesidade. Mas antes eu puxar aqui uma pergunta que ela está perguntando aqui, que ela toma... os exames deram normais, o que pode estar... eu tomo o T4 de 50, na realidade aqui é MCG, não no caso 50 MCG, e meus exames estão todos normais, mas eu venho aumentando de peso. Vale salientar que me alimento regradamente. E treino. Talvez, de repente, né? Aí ver o acompanhamento, né? Mas, enfim. Na realidade, assim, o aumento de peso, né, é multifatorial, né? Existe um componente genético, né? O hipotireoidismo, se ele está compensado, dificilmente ele vai evoluir com aumento de peso. Mas, assim, teoricamente, esse paciente, às vezes, a gente nota que ele tem uma dificuldade maior, sim, mesmo quando ele está totalmente compensado laboratorialmente. Tá? Por ser uma doença autoimune, então, acredito que existe algum componente aí da própria autoimunidade que poderia interferir diretamente nessa termogênese, né, desse paciente com hipotireoidismo e que poderia determinar esse aumento. Lembrando que se o paciente é obeso, ele não é obeso só pelo hipotireoidismo, porque o aumento do peso do hipotireoidismo é um aumento leve, tá? Então, esses aumentos expressivos de peso, o paciente que se torna, por exemplo, obeso. Eu tenho obesidade, é a história do Ronaldinho, né, que ficou tão famoso, né? A história recentemente da Cleo Pires também, que estava engordando, eu tô gorda com hipotireoidismo. Então, assim, o aumento do hipotireoidismo é um aumento discreto. Então, quando você tem um aumento mais expressivo de peso, não é só o hipotireoidismo. Então, tem que rever a dieta, tem que rever a atividade física, tem que ver a questão, talvez exista realmente um componente genético aí, por trás também, porque a gente sabe que a obesidade, a genética tem uma influência muito forte, mas não é só o hipotireoidismo. Ok. E vamos aqui, finalizando com uma pergunta que muitas pessoas, né, associam com certeza, como o doutor Luiz falou aí nos pacientes, quando ia fazer a cirurgia, né, o bariátrico, a obesidade pode ser consequência, né, a obesidade normalmente
ela pode ser consequência, tem várias, como a Ana acabou de falar aí, a pessoa perguntando sobre o ganho de peso, mesmo com os exames normais, de um distúrbio de tireoide, né? Então, o sobrepeso, ou mesmo a obesidade, com essa descompensação da glândula, uma doença na glândula, a obesidade é uma das consequências mais esperadas, ou no caso do hipotireoidismo, né? Na realidade, como eu falei, né? Assim, o hipotireoidismo ele vai determinar um aumento de peso, né? Por vários, né? Pelo mecanismo de diminuição do metabolismo, né? Esse paciente ele tem um aumento da diminuição da termogênese. Então, esse paciente ele tem uma retenção hídrica maior, ele tem um edema, então, e tudo isso pode corroborar com o aumento de peso no paciente com hipotireoidismo. Mas esse aumento é um aumento discreto. Então, se ele está com obesidade, não é só o hipotireoidismo, ele vai ter que investigar outra questão. Uma questão da obesidade que foi muito bem falada aqui, eu acho que não sei se foi o Luiz ou foi o Silvio, né? Acho que foi o Luiz, falou a questão da obesidade hoje ser fator de risco para o câncer de tireoide. Então, hoje a obesidade, Silvio vai me reiterar o que eu estou dizendo, né? Hoje o fator obesidade é o principal fator de risco para câncer, de um modo geral. Então, antigamente era o fumo, mas como as pessoas hoje estão fumando menos, então hoje o excesso de peso é o principal fator de risco para o câncer, que a gente chama de fator de risco modificável, porque você consegue modificar o peso. Você não consegue modificar uma genética, se você tem aquela genética para ter aquele determinado câncer, mas você consegue determinar, você consegue modificar seu peso. Então, quem está acima do peso e que acha que não, está tudo bem, então um dos fatores e uma das coisas que deveria repensar na possibilidade de perder peso seria para isso, para prevenir câncer. Ok, muito bem. Bom, então, aqui tem muitas, primeiro, parabenizando aí os profissionais aqui, alguns assim, Ana, melhor endocrinologista, profissional humana, muito competente, doutor Luiz fez minha cirurgia, maravilhoso, super-humano, doutor Silvio, Deus te abençoe, aqui, quer dizer, cada um falando aqui, de repente, algum paciente específico, algumas mensagens bacanas, aqui acho que talvez um médico aqui mandando um abraço a todos vocês. Uma informação, uma pergunta que eu estou vendo aqui, que ela passou várias vezes, ela fala aqui, que eu acho que talvez seja para o doutor Luiz, não sei, que fez a tireoidectomia radical, mas ainda assim sente glândulas dolorosas ao toque. É possível que não tenha sido retirada totalmente? Provavelmente isso se relaciona a linfonodos, sabe? Porque assim, quando você retira a glândula no local onde ela estava, não tem, mas pode haver linfonodos numa área. Sim. Provavelmente é isso que está acontecendo. Obviamente, investigar com ultrassonografia. Isso, com certeza. Ok. Bom, então é fundamental que nossa tireoide esteja em perfeito estado, né, de funcionamento para garantir o nosso equilíbrio e harmonia do nosso corpo. E atenção sempre, né, falando novamente o tema de menos é mais, não vamos diagnosticar demais nem tratar demais. Gostaria, né, de finalizar aqui, pedir a vocês para deixar, primeiro saber se alguém gostaria de comentar mais alguma informação sobre algum assunto, deixar sua mensagem aqui para todos nós sobre esse momento. Eu queria só parabenizar pela iniciativa, né, da Formule e dizer que não poderia ter sido mais oportuno, né, no momento que a gente está. Todo esse problema, usar critérios, bom senso, racionalidade, né, discutir, eu acho sensacional esse formato multidisciplinar. Então, isso contribui muito para o ensino de um modo geral. Com certeza. Obrigada. Realmente, você muito importante esse seu trabalho, né? Um trabalho de prestação de serviço para a comunidade, né, do nosso estado, e na verdade a live hoje, né, ela transcende o nosso estado, você pode ouvir em qualquer outro lugar, então isso é muito importante, né? Você foi muito importante, inclusive na pandemia, eu pelo menos assisti várias lives aqui da Formule, e eu acho que isso é uma prestação de serviço importantíssima, que a Formule está prestando, e em seu nome, né, que eu sei que é a pioneira, você é quem levanta a bandeira mesmo,
e que vai atrás. Então, parabéns pela iniciativa e também muito obrigada pelo convite, né? Também como médica da Liga, e aqui, na verdade, a gente, toda a equipe é da Liga, né? Eu, Silvio e Luiz, a gente também nos colocamos à disposição, né? Hoje a Liga é o hospital de referência para tratar de subtiroidianos, então a gente se coloca à disposição para quem tem algum problema na tireoide realmente buscar a Liga. Uhum, com certeza. Eu acho que realmente assim é o propósito, né? Acho que isso é muito importante. Isso só tem a mostrar que a gente está fazendo a coisa certa, está no caminho certo, e é isso que, né, saúde, bem-estar, E eu qualidade de gostaria vida de para as pessoas, parabenizar para que até esteja ao alcance de todos. Tá sem som, né? Tá gostaria de sem parabenizar som. também, Luciana, agradecer o convite, né, a Formule, e parabenizar esse formato. A gente vai... Isso. Porque a live, ela vai ficar já Estão ouvindo? salva, assim que a gente... Agora sim. Não, deu certo. A live ela vai ficar salva, ela já vai para o IGTV e já daqui em torno mais ou menos de, acho que amanhã ela já sobe para o canal do YouTube. Então ela fica disponível e vai ser compartilhada com vocês também, já imediatamente, daqui a alguns minutos, quando terminar, já vocês vão receber a live na íntegra. Para utilizar, para colocar nos canais, para compartilhar com alguém né, que acha interessante receber as informações. E, mais uma vez, muito obrigado para a doutora Ana, doutor Luiz Eduardo, doutor Silvio, por terem aí novamente aceito o nosso convite, disponibilizando o seu tempo. Né? Então, estamos aí com 90 minutos de live, isso é excelente. Significa a vocês todos que estiveram conosco aqui assistindo, interagindo. E se alguma pergunta não deu para ser respondida, mas de qualquer maneira, qualquer coisa pode passar um direct que eu encaminho para os doutores. E é isso. E muito obrigado mais uma vez. E vamos fazer aqui nossa foto. Nossa foto da finalização aqui. Deixa eu só puxar aqui, pronto. Pronto, eu acho que deu certo. E agradecer as pessoas que Tudo ok, tudo 90 certo. minutos de live, a gente passou rapidinho, né? Com certeza, né? Que estava aqui. Com certeza. Foi ótimo. Obrigado pelas mensagens. Muitas mensagens, eu repasso todas. E muito obrigado mais uma vez a todos. Tenham um bom descanso, uma boa noite e vamos para frente. Até a próxima. Tchau. Beijo.